Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort-Fadul. Hoje, comentando sobre a lição de número 6, para o dia 9 de fevereiro de 2020, a sexualidade humana. Lemos em Mateus capítulo 19 e versículo 4 e 5. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez, macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Amados, precisamos compreender que a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Portanto, aqui nós veremos que a Bíblia ensina a preservar acerca da sexualidade humana. Apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por essa razão, nós iremos observar bem a palavra de Deus, a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida, iremos observar, sobre as distorções e os pecados sexuais. Ponto de número 1. Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. Poderemos definir o sexo da seguinte maneira: de acordo com algum dicionário, mostrar que é a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhe um papel específico na reprodução. O ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer, se é homem ou se é mulher, se é macho ou se é fêmea. Hoje, aliás, já que se sabe o sexo da criança ainda em seu período de gestação, logo, o sexo não é o resultado de uma engenharia social e política, como o querem os ideólogos do gênero. Ou se nasce homem, ou se nasce mulher. É o que mostra a Bíblia Sagrada. Deus, por exemplo, foi o autor do sexo. Foi Deus quem criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número de seu contingente inabalável. Eles não se reproduzem sexualmente. Foram chamados à existência de uma só vez. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. Um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Logo, através de um só casal,
Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos. O sexo foi criado por Deus. Não é invencionice, não, da humanidade. Não é uma invenção da humanidade, jamais. Quando desfrutamos de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Também podemos perceber que Deus ele fez os dois sexos. Ao criar, por exemplo, o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea, conforme está aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Por conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino, ainda que alguém assim tentando criar uma confusão, esse alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outros planos ou práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Logo, ao criar o ser humano, o Criador estabeleceu apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Ponto de número 2. Objetivos da sexualidade humana. Então, os objetivos são muito claros para nós, porque quando o sexo foi criado por Deus, tendo em vista 3 objetivos principais, a saber, a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Quando se trata de procriação, como já dissemos, só existe um meio de a espécie humana propagar-se, que é através da união sexual entre um homem e uma mulher. Assim, casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos. Desta forma, todavia, chegará o momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se, tanto os que forem para o céu como os que forem para o lago de fogo. Não mais propagarão a espécie, estará findada a nossa atividade sexual, porque o ser humano agora não será mais carne e sangue. Os salvos teremos um corpo de glória, seremos semelhantes aos anjos. Que o nome do Senhor nosso Deus continue sendo glorificado. Quando se trata da união conjugal, o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, figura-se como ofensa e pecado perante o Criador. No casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e a sua esposa. Quando se trata da glorificação de Deus, o sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia, há um livro dedicado às belezas da vida conjugal, que é o livro de Cantares de Salomão, em especial o capítulo 2, versículo 1 a 4. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Pode haver algo mais glorioso do que isso? Não dá para existir, não é verdade? No entanto, aqui podemos entender que os objetivos da sexualidade humana é a procriação, a união conjugal e a glória de Deus.
Ponto de número 3. Distorções da sexualidade. A sexualidade, ela traz as suas distorções quando praticado antes ou fora do casamento. Gera iniquidades e abominações, como fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. A fornicação aqui, podemos perceber que é o relacionamento sexual antes do casamento, conforme nós temos em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Logo, quando um casal de namorados ou de noivos pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor. O adultério já é diferente. A fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás. Aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como a própria cobiça, que é o desejo de praticar o adultério. Os adúlteros não terão parte nem guarida no reino de Deus. Quando se trata do homossexualismo, podemos ver que é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia Sagrada, é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra. Essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento que, além de ser monogâmico e indissolúvel, é heterossexual. Já na ideologia de gênero, podemos perceber que essa chamada ideologia de gênero é mais uma tralha investida ou inventada pelos inimigos da família cristã. A família cristã tem diversas ciladas que o inimigo prepara contra ela. No entanto, eles alegam que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha de seu sexo social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento. A Bíblia não aceita, nós não aceitamos. Portanto, as distorções da sexualidade perpassam a fornicação, o adultério, o homossexualismo e a ideologia de gênero. Logo, apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvor e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura, que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não podemos deixar de manter esse pensamento de que somos a morada do Espírito Santo. Não somos um meio ou um mero fenômeno, jamais um mero fenômeno fisiológico. Somos criados